Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. Aqui Jesus passa por Levi e chama ele para segui-lo. Levi estava sentado na coletoria de impostos, ele era um cobrador de impostos. Na época, o cobrador de imposto ele era um sujeito muito mal visto pelo seu povo, porque o Império Romano ele fazia com que um representante do povo dominado, no caso aqui os judeus, fosse a pessoa que cobrava os impostos dos seus irmãos de nacionalidade, do seu povo, e exigia um mínimo, digamos assim, desse cobrador de impostos. Mas geralmente a pessoa que fazia isso cobrava um valor adicional, cobrava sempre um pouco mais. Por isso que o cobrador de imposto ele é chamado na Bíblia de ladrão, de mercenário. Era considerado um traidor da pátria, um traidor de seus irmãos, porque ele estava a serviço do dominador, no caso do Império Romano, para explorar justamente as pessoas ali que eram da sua nacionalidade. Então o cobrador de impostos era uma pessoa muito mal vista por todos na sociedade. Jesus chama esse homem, não só o chama para que ele o seguisse, mas vai até a sua casa e senta com ele à mesa, junto com outros homens, cobradores de impostos ali, enfim, a Bíblia coloca como cobradores de impostos e pecadores. E isso levanta questionamento de doutores da lei, fariseus, enfim, homens que viram Jesus fazer isso, porque conheciam os ensinamentos de Jesus, sabiam que ele falava sobre a Torá, enfim, Yahvé, e pregava ali as suas doutrinas, que eram, na verdade, a implantação do cristianismo. E ele é questionado por esses homens e responde: olha, eu não vim para os doentes, mas vim para aqueles que precisam de saúde, Eu não vim para as pessoas sadias, eu vim justamente para os doentes, não vim para chamar justos, mas sim pecadores. E essa mensagem de Jesus para esses homens é justamente a mensagem da igreja. Ele aqui está como que dizendo: olha, a partir de agora, aqueles que estarão ao redor de Deus, aqueles que estarão em busca do Messias, do Salvador, ou seja, aqueles que estão comigo, eles não são os tidos como bons, como saudáveis, mas são justamente as pessoas que precisam, que reconhecem, que entendem que não são perfeitas, são discípulos a caminho da perfeição porque seguem aquele que é perfeito. São pessoas que reconhecem que são pecadoras e que são necessitadas de perdão. Então a escola da humildade que Jesus começa ali desemboca na igreja e vive em função da graça, do favor de Deus, do acolhimento dele. É justamente essa novidade que Jesus instaura no seu tempo e que perdura até os dias de hoje, mas que ainda assim não é bem compreendida por muitas pessoas. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar daqueles que estão caminhando. A nossa disposição de vida não deve ser uma disposição de vida de quem já conseguiu algo, mas de quem está sempre precisando de mais. Por isso que nós temos sempre que olhar para as nossas atitudes, como eu tenho sido, como eu tenho me portado. Será que a maneira como eu tenho tratado os outros, como eu tenho lidado com os outros, é a maneira que Cristo fazia? É a maneira dele? Ou eu ainda preciso caminhar mais em direção a ele? Que a partir do evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, então, nós possamos ter bem fixada essa necessidade do autoexame. A necessidade de olharmos para nós e reconhecermos a graça que Cristo trouxe. Que nós possamos transformar a nossa vida cristã em uma escola de humildade e estarmos constantemente nos avaliando se estamos de acordo com aquilo que Jesus fez. Ele chamou esses homens para sentarem à mesa com ele. Ele disse a esses homens: sigam-me. Nós precisamos
da mesma maneira, olhar para nós e vermos se a nossa condição de vida é condizente com isto que Jesus fez aqui. Se nós estamos buscando a aproximação das pessoas dessa maneira, vivendo a escola da humildade cristã, porque fomos justamente abraçados pela graça de Cristo, por conta de quem Ele é e do que Ele fez em nós. Deus abençoe você. Até amanhã.